Boa noite a todos. A gente sempre tem que fazer palestra porque a gente precisa aprender mais, né? Então, como eu estava conversando com o Cláudio, eu estou numa maratona, começou na terça, eu fiz na terça, fiz ontem, fiz hoje. Eu falei, vamos ver se dessa vez entra na cabeça, né? Porque às vezes, por mais que a gente repita, nem entra na cabeça. Mas é aí que nós vamos, então, conversar sobre essa questão de convivência afetiva mesmo, né? Ali eu trouxe essa foto que é tão família, não é? Família é assim, a gente fica tudo junto, não tem muito espaço, a gente reclama exatamente disso, né? Que às vezes a família sufoca a gente, mas é o local mais aconchegante que a gente vai encontrar na nossa existência. E vamos também entender que família não são todos iguais. A gente pode observar ali nessa foto que um é azul, outro é amarelo, o outro é cinza, e assim eles são. Na nossa família também somos assim. Cada um com a sua característica, cada um com a sua maneira de ser. E esta questão é que nos traz o aprendizado, é o que vai abrilhantar mais o nosso aprendizado. Então, conviver e viver, né? A convivência é a arte de viver com. Para que a gente possa ter essa arte, desenvolver essa arte, a gente precisa entender alguns pontos que pertencem a nós como espíritos reencarnados. Então, uma das coisas que nós vamos entender é que a vida social é uma lei da natureza. Então, na pergunta 766, Allan Kardec vai perguntar se a vida social é natural, ou seja, se foi algo criado para atender ao andamento da sociedade ou se ela já estava prevista como uma lei. E a resposta é certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, todos nós temos como natural esta convivência e faz parte do espírito da convivência, a convivência para acrescentar a ele. E aí vem aquela outra pergunta, né? O homem procurando a sociedade não faz senão obedecer um sentimento pessoal ou há nesse sentimento um objetivo providencial mais geral? Será que foi só o homem ou não? Foi Deus que determinou. E aí a resposta também: o homem deve progredir. Ele não pode, sozinho ele não pode, porque não tem todas as faculdades. É-lhe preciso o contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se debilita. E aí que nós vamos começando a ver esse mecanismo maravilhoso que é a lei divina em nós. Porque ele fez com que nós precisássemos uns dos outros para que nós não nos mantivéssemos afastados de ninguém e se achando, vamos dizer assim, né? Eu me acho melhor, então eu não convivo. Eu prefiro estudar sozinho porque eu avanço mais. Mas é aquela questão, sozinho vai mais longe, né? Aliás, vai mais rápido, mas acompanhado vai mais longe. Então, o que nós vamos entender da questão das convivências é a nossa necessidade. A necessidade que nós temos de enfrentar, né, de trazer esses enfrentamentos e de superar esses enfrentamentos. Nós temos que entender que quando nós queremos desenvolver alguma virtude, nós só desenvolvemos a virtude se nós a exercitarmos. Sem o exercício, a virtude, nós não podemos dizer assim, eu sou bem paciente, mas você vivencia situações de paciência em que você coloca ela à prova, você é tolerante, você é perseverante, você está sendo, né? E aí que nós vamos percebendo que
Sozinho eu não consigo dizer que eu sou bem paciente. Sozinho eu não consigo dizer que eu sou tolerante. Sozinho eu não consigo dizer que eu amo o próximo. Porque eu amar o próximo, primeiro que eles têm que estar próximos. Se ele não estiver próximo, eu não vou conseguir amá-lo. Amar à distância é muito fácil. Porque eu não convivo com as diferenças, eu não convivo com os defeitos, com as imperfeições, e nem as minhas imperfeições são questionadas. E quando eu estou na convivência, eu aí começo a questionar, alguém questiona, né? Eu, por exemplo, sou uma que incomodo muita gente mesmo, porque eu coloco algumas questões, né, para o outro. Claro que a gente também vai aprendendo a amenizar também essas colocações, porque faz parte do nosso aprendizado. Eles aprendem, eu também tenho que aprender. Porque nós não temos ainda essa receita ou ainda já atingimos um ponto que não precisamos mais. Por mais que a nossa idade avance, ainda teremos muito e muito a aprender. O ódio, a vingança, a predominância da força, o revide e a rebeldia sempre foram os episódios das gerações transatas, que passavam as sucessivas, tentando demonstrar que somente por meio do poder e do esforço o indivíduo podia realizar-se, desse modo encontrando a plenitude. Nós temos essa busca de felicidade e essa busca da plenitude. Mas, como diz, né? Como a gente era meio embrutecido ainda, graças a Deus, a gente não é tanto, mas a gente ainda está bem perto. Como eu digo, nós estamos muito perto do início ainda. E esse controle que nós devemos fazer dos nossos instintos, dos instintos de sobrevivência e tudo mais, onde a força era o meio para a defesa, e agora nós vamos abrindo outros modos de pensar, onde nós vamos entendendo que a força não será o principal meio, porque quando nós temos contato com a espiritualidade, em que ela nos diz que a hierarquia é pela ascendência moral, e a ascendência moral não usa força, ao contrário. A força não é, a força ela é de uma outra maneira, ela tem um poder que nós não resistimos. Por mais fortes que sejamos, a gente não resiste, que é o poder do amor. Quanto mais desenvolvido esse sentimento, mais ele toca os corações dos outros, mais ele abrange, abraça e traz para junto de si. Seja a pessoa que está mais revoltada, violenta, mas diante do amor, ela não resiste. Mas as gerações passadas que usavam do poder foram transmitindo para as crianças, para nós que estamos aqui hoje, que era pela força, que era pelo domínio, pela imposição. Eu estava, antes de sair de casa, o Cláudio estava assistindo um jogo e aí apareceu a torcida e o pai com o filho no ombro e ele gritando, né, fazendo aquele grito de guerra do time dele e a criança no ombro seguindo o mesmo gesto, porque ele fazia assim e cantava e a criança repetia. E é dessa maneira que nós vamos transmitindo para os nossos filhos, para aqueles que estão vindo. Pode não ser nossos filhos, mas são aqueles que convivem conosco, que vão nos observando e vão repetindo aquilo que nós estamos fazendo. A criança observa e repete sem saber por quê. E passa depois, no futuro, a agir da mesma maneira, porque ela acha que aquela maneira de ser é a correta. Quando eu tinha minhas filhas muito pequenas, e eu trabalhava numa empresa grande que exigia muito do meu tempo, eu pegava muito do trabalho e levava para casa.
E nesse meu trabalho, eu era do departamento de vendas, eu tinha que fazer separação de pedidos, e era aquele bolo de pedidos que a gente fazia, daí digitava no computador, era aquele trabalho, né? E aí em casa eu pegava, distribuía, aí separava por empresa, colocava em ordem, colocava aqui, daí ia digitando. E a Camila, minha Camila, na época, ela nasceu, como diz, né? Ela nasceu com aquela empresa. Eu estava trabalhando naquela empresa quando ela nasceu. E aí, eu olhei ela brincando com os papéis que ela desenhava, e eu observei que ela tinha feito exatamente a mesma distribuição que eu fazia. E ela conversava né, sozinha, fazendo, e eu falei, nossa, coitada, né? Com tanto brinquedo, e ela vai brincar com papel, brincar de anotar pedido. E não é hora ainda, então daí eu passei a fazer diferente. Então eu não levava mais para casa, a não ser que fosse muito necessário, mas passava a ter mais atenção a ela, que era o que ela precisava. E assim a gente também, se nós não observarmos a maneira como nós estamos transmitindo estas nossas manias, vamos dizer assim, esse nosso modo de ver o mundo, se nós não observarmos atentamente, se não fizermos uma reflexão sobre as nossas ações, nós vamos estar repetindo para as próximas gerações as mesmas ideias de violência, de controle, de poder. Então, é necessário que nós façamos essa observação das nossas ações para que nós mudemos as nossas atitudes e transmitamos novos modos de agir. Jesus veio e apresentou a chave da harmonia, da autorrealização, em conceitos simples, numa linguagem destituída de atalho, ou seja, sem ligação com outra coisa, né? Numa lógica em comum, apresentando o amor puro e simples como a única e eficaz solução para todos os enigmas e conflitos. Ame. Quando nós estivermos com dificuldade com determinada pessoa dentro do nosso lar, ame. Quando estivermos com dificuldade com alguma pessoa no nosso trabalho, ame. Quando estivermos com dificuldade nos nossos relacionamentos amorosos, ame. E aí nós vamos entendendo que o amor, ele é essa grande porta para a vivência de tranquilidade, para a vivência com alegria, com plenitude. Sem ele, nós não alcançaremos. Esse amor, ele tem uma questão porque ele é algo que é construído. Porque muitas vezes a gente se parava para pensar nesse mandamento que Jesus nos trouxe, amar ao próximo. Como eu vou amar alguém que eu não conheço? Como eu vou simplesmente amar? Eu não tenho esse entendimento. E aí vem a doutrina nos esclarecendo e nos dizendo que o amor pode ser construído. Então eu posso construir o amor. E essa construção ela vai passando por algumas fases diferentes. Então ela tem o amor infantil, o juvenil e o maduro. O amor infantil, ele tem esse caráter de criança mesmo, de posse. Meu marido, minha mãe, meu pai, meu esposo, minha esposa, meu amigo. E assim, esse é o primeiro amor que a gente vai percebendo, né? Daí ele vai passando por uma outra fase, que é a fase de que nós vamos percebendo que aquele que é meu não é tão meu assim, e eu fico na insegurança de perdê-lo. Então eu vou apresentando de certa maneira algumas ações de ciúmes, porque eu tenho insegurança com relação a ele. É o amor que ainda não amadureceu. Mas quando ele atinge esta fase do amor maduro, ele é pacificador.
daquele que se entrega sem reservas e se faz plenificar. Então o amor, ele é esse sentimento em que vai dar a quem nós amamos esta questão diferente. Nós damos liberdade, nós damos compreensão, nós aceitamos as suas decisões, e é assim que nós vamos aprendendo a amar. Porque eu posso continuar amando mesmo não estando presente. Eu posso continuar amando mesmo ele não estando sobre o mesmo teto. Eu posso continuar amando mesmo ele estando na espiritualidade. Então, para a gente ser capaz de amar, a gente tem que entender que a questão da liberdade. O amor não aprisiona. Ele não traz aquela questão limitadora, é ao contrário, ele liberta tanto um quanto o outro. Ele impulsiona a buscar, a querer entender, a querer fazer com que o outro alcance o mundo através da sua liberdade. Ele não tem dependência emocional. Então a gente tem uma independência emocional no sentido de que eu amo e posso continuar sendo feliz mesmo sem estar com aquela pessoa ao meu lado. Seja pai, mãe, irmão, filho, esposo, marido, não importa. Porque eu continuo amando e o amor não morre. Porque ele foi construído. E nós levamos isso de uma encarnação para outra. Então eu não tenho dependência emocional. Mas se eu tiver dependência emocional, eu preciso raciocinar em cima desta dependência para que eu possa racionalizá-la na minha vida, entendendo que se eu amo, eu permito a liberdade, se eu amo, eu permito que ele seja feliz sem estar na minha presença. E eu também posso ser feliz, mesmo com a separação. Então, nós vamos entendendo que o amor também é conhecimento. Eu conheço quem eu amo. Por isso que eu vou construindo. Porque a cada passo que eu dou em convivência, eu vou entendendo por que a escolha daquela pessoa. Por que ele faz do jeito que faz. Porque se eu, como espírito imortal, trago dentro de mim tantas coisas e tantos conflitos, trago dentro de mim uma maneira que foi construída encarnação após encarnação, eu também tenho que entender que ele também é um espírito reencarnado, que também está trazendo as suas vivências. E esse conhecimento que a gente vai partilhando faz com que o amor se fortaleça. Responsabilidade. Eu amo e eu passo a ter responsabilidade. Porque eu tenho que entender que as minhas ações vão interferir diretamente no outro. Tu te tornas responsável por aquilo que cativas. É a frase, do Pequeno Príncipe. Mas ela traz também essa nossa responsabilidade. Não dá simplesmente para nós agirmos e falarmos, eu faço da minha vida o que eu bem achar que devo fazer. Ela tem consequências. E essa consequência é a nossa responsabilidade das nossas ações para com o outro. Desvelo, que é o cuidado. Então, se eu amo, eu cuido. E tenho todo cuidado para atender aquele nas suas necessidades. Se eu amo, se eu cuido, eu respeito. Eu não posso dizer que eu amo alguém se eu não respeitar. Respeitar as suas decisões, respeitar a sua vontade, respeitar a maneira de ser, respeitar o seu tempo de aprendizado. Porque cada um de nós tem um tempo, leva um tempo, Como eu falei no início, eu fiz 3 palestras para ver se entra alguma coisa na minha cabeça, mas ainda tem coisa que ainda não entrou. E tem gente que também vai precisar muito mais do que eu. E que não adianta eu falar, mas eu já falei uma vez.
e não falou de novo? Fale de novo, apresente de novo. E se não apresentar, para ele, se ele não compreender, vai fazer o quê? Tem que aceitar, porque quem ama também aceita a maneira do outro ser. E aí nós vamos entrando numa outra questão, que é a questão da fidelidade. A fidelidade é assim: a vivência afetiva é de profunda importância para a criatura humana, visto que a sua condição de espírito em evolução exige exercícios do desapego, não só das coisas, mas também das pessoas, exatamente porque o amor une, sem aglutinar. Ou seja, não é porque eu amo que agora nós somos dois, é uma só pessoa. Não, é dois unidos, mas cada um com a sua característica. O amor faz que a pessoa conviva em regime de doação, sem pertencer e sem possuir. A gente fala meu marido e minha esposa mais por uma questão de hábito mesmo. Mas não é mais aquela questão colocada no papel que passa a ser dono. Não tem mais a característica, né? De ser possuidor e determinador da ação. Nós já evoluímos, já passamos por essa. Houve um tempo em que o marido decidia o que ele queria da esposa. Se ele iria despedi-la, se ele iria fazer com que ela fosse trabalhar ou não fosse trabalhar, enfim, era a maneira da nossa sociedade. Já passamos por essa etapa, estamos em outra, onde o papel não determina pertencimento a ninguém. A fidelidade, portanto, é natural regime de comportamento de quem ama. Fortalece o relacionamento com a harmonia da convivência segura, sem ciúmes e sem receio. Se eu amo, eu amo. Eu não preciso buscar fora, porque eu vou me encontrando dentro de um relacionamento. E essa questão de fidelidade vai valer não só para os casais, mas vale também para o relacionamento em família, em que nós vamos tendo fidelidade com a família, onde nós vamos olhando e respeitando a família nas suas decisões. Liberdade real é um estado de espírito, ou seja, cada um de nós encontra e pode estar liberto mesmo estando aprisionado. Então, liberdade verdadeira é aquela que provém do respeito ao direito do próximo, do rompimento da dependência das coisas e pessoas, do desapego das sensações, gozos, prazeres grosseiros, dos esforços por afugentar vícios e condicionamentos degradantes. A vivência de emoções superiores, decorrentes dos sentimentos bons, da oração, da meditação e do serviço desinteressado ao próximo. Então, com essa questão da liberdade, nós vamos também buscando novas maneiras de nos relacionar, entendendo que as distonias que muitas vezes nós encontramos, elas estão em nós e elas precisam ser avaliadas e entendidas. Se eu tenho uma necessidade muito de algum determinado condicionamento, é necessário que eu faça uma avaliação racional do que ela significa e trazer para a minha existência e racionalizar este meu comportamento. E não exigir do outro que ele se submeta. Porque vamos pensar claramente o que significa determinadas ações. O que é que nós estamos buscando com aquela determinada ação? Ela é uma ação planificadora ou ela traz ainda resquícios de uma brutalidade anterior? Então nós vamos entendendo que quando eu amo
E quando eu busco esse amor, eu busco plenificação e eu vou encontrar. Liberdade real do pensamento enriquecido de conhecimento e verdade, facilitador de compreensão e entendimento sobre a vida e suas leis. Da ausência de mágoas e ressentimentos, nem ódio e nem pensamento de vingança. Falamos de liberdade, mas temos que falar... Opa, tem mais? Não. Tem mais um finalzinho aqui. Da compreensão da tolerância e perdão nas relações interpessoais. Da paciência em face das circunstâncias existenciais desafiadoras, da fé que fortalece o ser nas lutas do cotidiano, do amor que é Deus em nós. O amor que é Deus em mim é Deus no outro. E nós vamos entendendo isso, essa capacidade de todos amar, porque há uma centelha divina em cada um. E ela precisa florescer e se expandir. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não somente um, a amá-los e cuidar deles, e a fazê-los progredir. Quando nós pensamos na questão da união do casal, de um casal, nós vamos entendendo que esta é uma programação. Foi feita uma programação, né, de dois espíritos, né, fizeram todo um planejamento e vem para a encarnação para ela ser executada. E depois ainda os dois assumem compromissos com outros espíritos para recebê-los e orientá-los no início da sua jornada. Esta é a grande missão dada aos pais, para que eles conduzam os filhos. Não é tomar posse, é conduzir, orientar, direcionar. A criança passa pelas fases de retorno, que nós chamamos da reencarnação. Então, no início, até os 4 anos de idade, ela está ainda, como diz, lá no outro plano, e ela absorve tudo que ela recebe. Todo ensinamento positivo ou negativo é transmitido para a criança na primeira infância. Quando ela vai passando, a partir ali dos 5 para 7 anos, que termina essa sua reencarnação, a adaptação do espírito ao corpo físico, ela então traz da lembrança todas aquelas características que ela acumulou durante todas as suas existências e se apresenta. É por isso que a gente estranha a criança, quando ela chega assim, nossa, ele era tão dócil, e de repente chegou nos 7 anos, virou. Tá uma criança rebelde, tá uma criança teimosa, e a gente não sabe de onde que veio isso. Veio das encarnações passadas. Mas quando ele entra na sua adolescência, ali pelos seus 10, 11 anos, que ele começa a entrar nessa fase, onde ele vai formar a sua personalidade, ele põe tudo na mesa. Então, ora ele se apresenta com aquela docilidade que ele tinha na infância, ora ele se apresenta com aquela questão mais rebelde das vidas passadas. E ele vai escolhendo qual delas é mais apropriada para aquela encarnação. Por isso a necessidade de muitas vezes nós estarmos observando para saber se ele está fazendo a escolha certa. Porque às vezes determinada escolha está relacionada ao ambiente em que ele está vivenciando. Então, se ele vivencia um ambiente de muita turbulência, ele vai adquirir ferramentas de defesa. É aquela história, não é? Você está diante de uma viagem, você vai viajar, a primeira coisa que você pergunta é: para onde eu vou?
Primeiro, qual o clima? Eu devo levar blusa? Não devo levar blusa? Se eu vou para a praia, eu tenho que levar roupas mais frescas. Mas se eu vou para a montanha, se eu vou lá mais elevado, eu preciso de agasalho. Então a criança também, na formação da sua personalidade, ela observa o ambiente em que ela está inserida e faz a sua montagem daquilo que vai ser mais adequado ao ambiente que nós estamos apresentando para ela. Então, olhemos para ver se nós estamos realmente apresentando a ela uma oportunidade para que ela escolha o que seja melhor, para que ela escolha ser melhor. Paternidade, maternidade e amor. Por mais que conquiste independência, o filho sempre será alvo da ternura dos pais. Eu sempre digo para os meus filhos que eu sempre serei mãe, e mãe severa. Que por mais que eles cresçam, eu sempre vou alcançar, né, a bundinha deles. Não vai passar disso aqui, nunca, né? A gente sempre, por mais que eles tenham 2 metros de altura, mesmo assim eu ainda alcanço. Então, é dessa maneira também que a gente se coloca, mesmo eles estando adultos, com seus filhos, com as suas vidas, o pai e a mãe ainda têm esse sentimento de cuidado, de atenção. Mas ele também tem que lembrar daquelas questões que nós colocamos: liberdade, liberdade de escolha. Nossos filhos vão ter liberdade de escolha e nós devemos aceitar suas escolhas. Educação dos filhos é o amor pedagogicamente manifestado. Então nós temos que ter essa pedagogia que atenda a cada filho, por isso que a gente não oferece a mesma educação. A cada um a gente dá um tipo, porque eles vão se apresentando. Daí um fala assim, porque a mãe gosta mais do outro, porque olha só, a mãe só passa o tempo todo atrás daquele, porque às vezes a gente precisa realmente ter mais atenção com aquele. Não significa que a gente não o repare no outro, que a gente não dê atenção, mas em alguns casos um filho pede uma atenção dobrada. E no final, que a gente retornar, Deus fala, e o que você fez do filho que eu te entreguei? Como é que foi? Você cumpriu a tua missão? Você atendeu a ele? Você permitiu que ele crescesse? Ele está se conduzindo bem? É porque você orientou ou porque ele escolheu? Porque muitas vezes, por mais que a gente oriente, o filho não escolhe o caminho do bem. Ele escolhe seguir os passos dele. E a gente tem que aceitar, porque por mais que pareça ruim, é o caminho que ele escolheu e já é um progresso. Porque talvez numa outra encarnação ele nem teria se submetido a estar em família. E ele estando em família, ele pelo menos recebe um pouco do nosso amor, e esse amor vai ser lembrado em algum momento da sua existência. Por mais que ele busque outros caminhos, por mais que ele se desvie. Então, nós precisamos sempre acolher. Mas eu digo nós em termos de comunidade, porque não é só a família em si que precisa de acolher aquele ente que se desviou, mas toda a comunidade precisa daquele membro que está em desvio para também despertar neles outras virtudes como indulgência e perdão. Nós precisamos acolher não só aquele, mas a família, para que ela se fortaleça diante deste grande desafio. Quando nós recebemos o apoio de outras pessoas que conhecem o problema que nós enfrentamos, fica mais fácil de nós nos mantermos equilibrados e atender aquele que está desviando.
Tem uma comunidade, se eu não me engano, é na África. Eu fiquei de ver e acabei não vendo. Mas eles têm por costume, quando um de seus membros vai trilhar por um caminho que não é o adequado, toda a tribo se reúne, coloca ele no centro ali do seu pátio, e todos eles falam àquele rapaz ou àquela pessoa quais as qualidades que ele tem. E eles lembram de momentos bons que passaram com ele, fazendo com que desperte naquele rapaz, naquela pessoa, naquela mulher, o quanto ela é valorosa para a comunidade. Se nós não enfrentarmos, se nós não formos capazes de atender e de amparar alguém que está em desvio, o que nós estamos fazendo dos ensinamentos de Jesus? Divórcio. O divórcio, ele faz parte da nossa sociedade, mas ele traz um rompimento de contrato, vamos dizer assim. Então, essa passagem, né, ela vai estar lá em Mateus, em que os fariseus vieram ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? E ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe, e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres. Mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa a outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que o outro despediu também comete adultério. Então, a dureza dos nossos corações. Porque eu tenho meu coração endurecido e eu não aceito que o outro aperte a pasta de dente no meio. Porque eu tenho meu coração endurecido que eu não permito que o outro engorde. Porque eu prezo muito a aparência. Porque eu tenho meu coração endurecido em que eu quero ter razão sempre, não importa qual a discussão. Porque eu tenho meu coração endurecido que eu não quero cuidar do outro. Então, o coração endurecido vai fazendo com que os motivos, né, do divórcio aconteçam. E o adúltero, né, quem que é o adúltero? Nossa, não sei, e aí, como é que é essa questão do adúltero? Ah, sim, é porque você está adulterando um contrato que foi assinado. Só isso. Você adulterou, só isso. É uma modificação que você fez de um contrato. Você tinha um compromisso e você rompeu com este compromisso. Então, daí você vai arcar com as consequências. Nada demais. Sigamos. Mas os filhos no divórcio, eles permanecem com o mistério de educar, amparar e encaminhar. Divórcio é só entre o casal. Não existe divórcio do restante da família, nem de filho, nem de filha, nem de sogra, nem de sogro. Continua os mesmos vínculos, as mesmas responsabilidades. Então, o meu filho, a minha filha, eu preciso continuar, apesar da minha separação, eu ainda continuo tendo responsabilidade na educação deles, de dar-lhes, de amparar, de encaminhar.
E durante, se acontecer, eu tenho que evitar usar os filhos como instrumento de agressão. Deixar de atuar dinamicamente na vida do filho. Ah, ele está lá com a família, ele fica lá porque ela se separou, eu não preciso. Precisa sim, precisa estar presente. Bombardear os ouvidos dos filhos com a questão, porque isso, porque aquilo. E não só acontece às vezes com o marido, mas os avós também interferem nessa questão, também bombardeando as crianças, falando mal de um ou falando mal do outro. Não devemos fazer isso. Porque nós vamos criando nos filhos primeiro um choque deles não saberem, eles têm um sentimento por aquele ente querido e eles não sabem para onde vai. E nesta questão, quem perde são todos. Todos perdem. Porque perde a criança que não vai vivenciar adequadamente um relacionamento com aquele ente querido, porque ele lembra do que a mãe falou, do que o pai falou, do que a avó falou, do que o tio falou. Então ele fica em conflito, porque ele acha que ele está fazendo algo que está errado. E quando a criança entra em conflito, ela se isola. E no isolamento, o ser humano se embrutece. Nós não podemos esquecer isso. Então temos que respeitar o direito do outro. Eu respeito e sou respeitado também. Família é bom essa fala é daquele palestrante lá de Roraima, é o Jorge Elahad. Ele traz numa palestra e eu achei muito interessante porque ele diz assim: na família nós vamos precisar de indulgência para com os defeitos dos outros. Mas se nós não, mesmo usando a indulgência, aparecer alguma imperfeição e a gente notar alguma imperfeição, a gente usa do perdão. Se aquela imperfeição começar a causar um problema, e a gente tem que perseverar no sentido de orientação. Por mais difícil que seja, temos que manter a fé e usar do amor no final para que a gente consiga superar essa questão e viver em harmonia. Então essa sequência. Eu primeiro não noto a imperfeição, depois se eu notar eu perdoo, além de eu perdoar eu tento auxiliar, se eu não conseguir eu mantenho a minha certeza de que um dia ele vai melhorar e com tudo isso eu vou desenvolvendo o amor. Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. É a conquista do sentimento da vida e, consequentemente, estabelecimento de hábitos que conduzam ao crescimento intelectual e moral, exigindo transformação. É a vida enriquecida de conhecimento útil, aprimorando as possibilidades de entendimento e compreensão com o nosso destino. Desalgemada dos conceitos hedonistas. Conceitos hedonistas são aqueles relacionados ao prazer, ou seja, de uma vida voltada somente ao prazer. É a vida assinalada pela vontade hábil, idealizadora e realizadora do bem e do belo. É a vida que se faz digna pelos hábitos adquiridos com disciplina do caráter. É a vida que se doa nos gestos de fraternidade, compreensão e perdão. É a vida motivada pelos ideais de enobrecimento. É a vida orientada pelo trabalho, solidariedade e tolerância. É a vida que se sustenta na fé, na esperança e na caridade. Eu gostaria de agradecer muito a atenção de vocês e devolvo a palavra.